Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento, cada verso, fazendo um comentário tipo videoteca para você. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos é um livro único no Novo Testamento. Muitos dizem que Atos é histórico, porque contém a história da igreja. Outros dizem que Atos é eclesiástico, porque nos tem a formação da igreja de Cristo. Outros vão dizer Atos que é pneumatológico, porque o Espírito Santo aparece mais de 43 vezes no livro de Atos. Outros vão dizer que Atos é pentecostal. Nós vamos encontrar teologia prática, vamos encontrar pregação, vamos encontrar interpretação que a igreja fazia, vamos encontrar angiologia no livro de Atos. Então, nós temos muitas coisas no livro de Atos e vamos encontrar apologética também, que é a defesa da fé cristã. Paulo perante o Sinédrio, que é esse capítulo que nós vamos ver, Paulo perante Festo, perante Félix, perante o rei Agripa, mostrando a defesa da fé cristã. Nós estamos no final do livro de Atos, né? Capítulo 23, depois do capítulo 22, a prisão de Paulo. Agora no capítulo 23, Paulo vai aparecer perante o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 anciões, mais o sumo sacerdote, que eles eram julgados todas as coisas perante o Sinédrio, não é? Então, nós vamos ver aqui Paulo perante o Sinédrio. O capítulo 23 é continuação do capítulo 22, verso 30, que diz: no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir o principal sacerdotes e todo o seu conselho, trazendo a Paulo, o apresentou diante deles. Então o tribuno queria saber a razão por que eles acusavam a Paulo, e ele reúne então o Sinédrio. Então nós vamos ver agora Paulo perante o Sinédrio. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então, nós temos 3 Ananias no livro de Atos. Nós temos o Ananias e Safira, do qual mentiram acerca de uma oferta ou de um terreno que eles venderam e trouxeram ao pé dos apóstolos. E esse Ananias acaba falecendo, morrendo, e juntamente sua esposa Safira. Esse é o Ananias, o capítulo 5. Nós temos um outro Ananias, que é o Ananias, o capítulo 9, que vai orar por Paulo, que é um crente judeu piedoso, que vive na cidade de Damasco, e ali ele vai orar pelo apóstolo Paulo. E nós temos esse Ananias, o capítulo 23, que é um sumo sacerdote. Então, esse sumo sacerdote deu ordem, mandou aos que estivessem junto de Paulo que o ferissem na boca. E Paulo começou a falar, se defender, já levou um tapa na boca, não é? Para que ele se calasse. E isso fez com que Paulo ficasse bastante irritado. Então Paulo disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui sentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Então Paulo, ele tomou aqui as dores, claro, levou um tapa na boca, e Paulo diz: olha, Deus vai te ferir, parede branqueada, tu assentas aí para me julgar conforme a lei, contra a lei me manda ferir. Era realmente contra a lei. Paulo ainda não tinha sido acusado de nada para ser ferido. E os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Paulo não sabia que o homem era sumo sacerdote, pensou que era apenas alguém, mais um do Sinédrio que estava para julgar. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. O Paulo se retrata devido quando ele descobriu que era o sumo sacerdote. E ao fazer isso, Paulo se mostra
obediente à lei. Paulo mostra que ele não era contra a lei, e até quando ele percebeu que o homem era o sumo sacerdote, esse Ananias, ele disse: não sabia, irmão, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou ao conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Paulo também tinha uma sabedoria tremenda. Quando ele percebeu que o sinédrio estava dividido entre saduceus, que era a classe sacerdotal, controlava o templo, e fariseus, que eram os ensinadores, os mestres do povo. Mas esses dois grupos do judaísmo eram totalmente diferentes. Os saduceus eram materialistas, não criam em anjos, não criam em espíritos, nem na ressurreição dos mortos. Já os fariseus criam na ressurreição dos mortos. E Paulo, quando percebeu que o sinédrio já estava lá pronto para o acusá-lo e condenar, inclusive ele já tinha sido ferido pelo sumo sacerdote sem sequer ouvir a sua defesa. Então no verso 6 diz que Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outra fariseu, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos sou julgado. E ele só disse isso. Verso 7. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Paulo conseguiu exatamente o que ele queria. Quando ele percebeu que estavam ali para condená-lo, para julgá-lo, então Paulo lançou essa grande dúvida acerca da ressurreição, que era uma discussão antiga entre fariseus e saduceus. Ele, havendo dito isso, só disse isso: varões e irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos sou julgado, que era de fato a ressurreição de Cristo. Mas havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Olha a diferença de dois grupos no judaísmo que tinham a mesma esperança, mas com crenças totalmente diferentes. E até o narrador, Lucas, aqui no caso, nos explica a diferença. Lucas diz: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Pronto, os fariseus ficaram do lado de Paulo, que era o que Paulo queria, não é? Um sinédrio dividido, os fariseus apoiando o que ele estava falando da ressurreição, dizendo que um anjo lhe tinha aparecido, no caso foi o próprio Senhor Jesus que lhe apareceu. Então os fariseus ficam do lado de Paulo, e aí começam a contender com os saduceus, e chegam os fariseus a defendê-lo. Dizem: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Olha, a dissensão continua, o verso 10. E havendo grande dissensão, o tributo, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles. Imagine a dissensão a que ponto chegou os argumentos de forma tão forte, que até o tribuno temeu pela vida de Paulo, temeu que Paulo fosse ser despedaçado por eles, não é? Paulo aqui era a causa dessa dissensão, temendo que fosse despedaçado por ele, mandou descer a soldadesca, ou seja, os soldados, para que tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. Essa fortaleza é a fortaleza de Antônia, que ficava do lado do templo em Jerusalém, não é? Paulo está sendo guardado com toda a segurança pelos soldados. O tribuno já sabe que Paulo é cidadão romano, conforme ele ouviu e conversou com Paulo no final do capítulo 22. E agora ele traz perante o sinédrio
tentando descobrir a causa por que eles estão acusando Paulo. Quando Paulo fala da ressurreição, os fariseus ficam do lado de Paulo, os saduceus, aquela dissensão tremenda, ele tem que mandar com que os soldados tirem e levasse Paulo para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-lhes o Senhor. Olha só, Paulo foi levado com toda a segurança, Paulo está na prisão, mas diz que na noite seguinte, é uma das coisas que acontece muito no livro de Atos, a direção da onde eles vão, para onde eles fazem, vem tudo do Senhor Jesus, não é? O Senhor havia sido morto, ressurreto, e agora o Senhor apresenta. E na noite seguinte apresentou-lhes o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo. Note que aqui não foi um anjo, foi o próprio Senhor que vai se apresentar a Paulo e dizer: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques em Roma. Paulo testificava de Jesus. Paulo, onde ele estava, ele dava testemunho. E isso o Senhor disse a ele: você tem ânimo. Assim como você deu testemunho de mim, Paulo, em Jerusalém, você vai dar também em Roma. E se nós olharmos o livro de Atos, é interessante, porque começa em Jerusalém e acaba justamente em Roma. Então nós podemos dizer que Atos 23:11 resume praticamente da onde o evangelho era sendo apresentado, de Jerusalém a Roma, não é? Por todo o Império Romano. E o próprio Senhor está dando testemunho a Paulo para que ele tivesse ânimo, que assim como ele testificou de Jesus em Jerusalém, que ele também importava que testificasse também em Roma, não é? Então, quem está protegendo Paulo é o próprio Jesus. O próprio Jesus está dirigindo a Paulo, o próprio Jesus está usando Paulo como um testemunho do seu nome, tanto para judeus como para os gentios, não é? Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração. Aqui nós vamos ver no capítulo 23 que eles tentam fazer uma conspiração. É interessante, na noite anterior o Senhor apareceu a Paulo. O Senhor disse que Paulo ia testificar. No dia seguinte, os judeus fazem uma conspiração para tirar a vida de Paulo. E é isso que acontece quando o Senhor nos faz uma promessa, o Senhor diz que vai acontecer algo na nossa vida, sempre o inimigo da nossa alma tenta impedir o projeto de Deus em nossa vida. Então veja bem, na noite anterior, capítulo 23:11, o Senhor disse a Paulo: tem ânimo, porque como desce em cima de mim em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Aí no verso 12 nós vamos ver a conspiração dos judeus contra Paulo. Eles estão tão irados, os judeus, que eles querem tirar a vida de Paulo. Eles acham que Paulo não é digno de viver, não é? E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. Presta atenção se isso não é um plano diabólico para impedir que Paulo testificasse em Roma. A partir do momento que o Senhor revelou o propósito dele para Paulo, o diabo, né, através desses judeus, vão fazer uma conspiração para tirar a vida de Paulo. Eles então vão conspirar contra Paulo. Vão fazer um juramento, e eles tentavam cumprir o juramento, dizendo que eles não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Coitados, vão morrer de fome porque não vão conseguir matar a Paulo. Mas eles fizeram essa conspiração. E não eram um ou dois homens. Diz no verso 13, eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Mais de 40 homens fizeram sob perjúrio, conjuraram como voto que não comeriam e nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. Tal era o ódio deles pelo apóstolo Paulo. E ao mesmo tempo, um plano satânico que do inimigo vem, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, para destruir a Paulo, para matar a Paulo e assim invalidar a palavra de Jesus que havia já dito a Paulo,
Tem ânimo, Paulo, porque assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, você vai dar em Roma. Esses foram ter com os principais sacerdotes e anciões e disseram, eles foram perante os sacerdotes e anciões fazer esse juramento, né, dessa conspiração deles. Conjuramos-nos sob pena de maldição, ou pena de anátema, né? Eles iam se tornar pena de maldição para eles, e nada provamos até que matemos a Paulo. Note que conspiração terrível. Mais de 40 homens conspiram juntamente para tirar a vida de Paulo. Não é? Então eu acho muito interessante que antes do Senhor dizer, eles não tinham esse conjuramento, mas assim que o Senhor revelou que Paulo deveria ir a Roma, existe essa conspiração para tirar, para que impedisse Paulo de chegar a Roma, não é? Eles não sabiam que o Senhor tinha aparecido, mas eles já estavam conspirando. Paulo também não sabia dessa conspiração, porque Paulo estava preso, mas nós vamos ver que um parente de Paulo ouviu isso, o parente de Paulo vai informar a Paulo, né? Na verdade é o sobrinho de Paulo, é filho da irmã de Paulo, ele vai ouvir isso e ele vai informar o tribuno, e Paulo vai mandar que ele seja levado perante o capitão, né? Para que Paulo fosse transferido e guardado com toda a segurança. Agora, eles foram perante o Sinédrio, e aí eles pediram para que matasse a Paulo. Então eles já tinham planejado, eles vão falar para o Sinédrio, olha, pede que Paulo volte, e quando Paulo voltar nós vamos assassiná-lo, não é? Verso 15, agora pois vós com conselho rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa do seu negócio, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. Olha o plano diabólico desses judeus. Eles foram perante os sacerdotes, né, perante os anciões, e disseram, olha, nós já conjuramos que nós vamos tirar a vida de Paulo, nós não vamos comer nem beber. Então amanhã vocês pedem para que o tribuno traga ele de novo, e quando ele estiver sendo trazido, era mais de 40 homens no meio daquela multidão, não é? Qualquer um deles podia atacar Paulo, enfiar uma faca, ou nas costas, ou do lado, e ferir a Paulo, não é? Querendo saber mais, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Que conspiração tremenda contra a vida do apóstolo Paulo, não é? Estavam prontos para matar a Paulo. Mas olha só, aqui um parente de Paulo vai ouvir a conspiração e vai informar do plano. E o filho da irmã de Paulo, quer dizer, o sobrinho de Paulo, o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Paulo não sabia disso, né? Mas o sobrinho, filho da irmã de Paulo, ouviu isso. Quando ele ouviu, ele foi à fortaleza, ele me anunciou a Paulo, ó Paulo, sua vida corre perigo, não é? Por isso que Paulo em 2 Coríntios diz que a vida dele esteve em perigo muitas vezes, não é? Paulo não tinha medo de morrer, mas a partir do momento que o Senhor disse que ele ia testemunhar em Roma, agora Paulo está tranquilo, e nós vamos ver que algumas vezes Paulo vai mencionar essa promessa do Senhor testificar, inclusive na parte quando eles estão indo, o navio naufraga, no capítulo 27, Paulo diz, o Senhor me apareceu e diz que todos serão poupados, não é? Porque importava que ele chegasse a Roma. E agora o filho da irmã de Paulo, ouvindo acerca da cilada, entrou e anunciou a Paulo, não é? Paulo ficou sabendo dessa cilada. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse, leve esse jovem ao tribuno, porque ele tem alguma coisa que lhe comunicar. Paulo foi bastante inteligente ao ouvir acerca da ameaça de vida, não que Paulo tivesse medo de morrer, mas Paulo queria cumprir o propósito pelo qual o Senhor havia lhe chamado. Então ele chama o centurião e pede, olha, leva esse moço ao tribuno que ele tem algo para lhe comunicar. Não era para ele falar para mais ninguém, era somente que dissesse ao tribuno. Tomou, pois, e o levou ao tribuno, e disse, o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse esse jovem
que tem alguma coisa que te dizer-te, não é? E o tribuno vai querer ouvir. O que o jovem, afinal de contas, tem a dizer ao tribuno? E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? Não é? Ele vai contar desse plano, desse plot, ou desse plano que havia para conspirando contra Paulo para tirar. O tribuno perguntou: o que você tem que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de que inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Presta atenção, se não fosse esse filho da irmã de Paulo, Paulo teria caído nessa cilada, o tribuno teria ouvido o sinédrio, levado Paulo, e seria o final. O livro de Atos terminaria aqui, se esse jovem, filho da irmã de Paulo, não avisa Paulo. Paulo pede que ele avise ao tribuno, agora ficava a critério do tribuno entregar Paulo ou não, não é? E como Paulo é cidadão romano, como nós vimos no final do capítulo 22, o tribuno tem por obrigação em proteger a Paulo. Paulo está debaixo da proteção do próprio Império Romano. Então, o jovem comunica, diz que existe a pena de maldição, que existe essa conspiração, que esses homens não comeriam nem beberiam, estariam em jejum, sobre pena de maldição, até que tivessem matado a Paulo, e que o sinédrio ia pedir, o conselho ia pedir que Paulo fosse levado. Então, o tribuno despediu o jovem, mandando que a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. O tribuno decidiu guardar silêncio, disse: olha, vai embora, você não diz a ninguém o que você me contou, nem o centurião sabia ao certo, somente Paulo e o tribuno sabiam disso. E aí, chamando 2 centuriões, veja bem, 2 centuriões, cada centurião guardava uma centúria, 100 soldados. O tribuno decidiu chamar 2 centuriões e disse: aprontai para as 3 horas da noite, ou seja, quase 9 horas da noite. O tribuno estava disposto a transportar o preso Paulo dali, porque mesmo que ele negasse levar Paulo ao conselho, eles iam tentar contra a vida de Paulo. E o tribuno, bastante sábio na sua decisão, decide proteger o preso Paulo com 2 centuriões, não é? Colocar Paulo sendo escoltado por mais de 200 soldados e também 200 lanceiros e mais 70 de cavalo e mais 200 lanceiros para ir até Cesareia. Imagine só a proteção que Paulo tinha. 2 centúrias, 200 lanceiros, homens que carregavam lança, e mais 70 de cavalo para proteger o preso Paulo. O tribuno tomou uma decisão importante para preservar a vida de Paulo e assim cumprir a promessa de Jesus que Paulo deveria ir a Roma, né? Chamando 2 centuriões, aprontai para as 3 horas da noite, isso é, às 9 da noite, 200 soldados, 70 cavalos e 200 lanceiros para ir até Cesareia. 400 soldados, mas 70 queriam montar para proteger um único homem. E aparelhar as cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, levem salvo ao governador Félix. O governador ficava em Cesareia. Quem tomava conta da fortaleza Antônia era o tribuno. E o tribuno sabia que deveria proteger a vida de Paulo e por isso prepara toda essa escolta, uma grande escolta, para levar o preso Paulo são e salvo ao governador Félix. E aí ele vai escrever uma carta. Essa carta ele vai escrever também para mostrar o trabalho que ele, como tribuno, teve em proteger a Paulo, né?
Então ele escreve a carta, e aqui nós vamos ter uma carta dentro do livro de Atos, não é? Interessante, Atos pode ser tido como uma epístola, mas uma epístola romana. E Lucas teve o cuidado de registrar a carta do tribuno para o governador Félix. E olha aqui que a carta dizia: Cláudio Lissas a Félix. Cláudio Lissas é o nome do tribuno, não é? Cláudio Lissas a Félix, potentíssimo governador, saúde. Ele está saudando o governador, né? Cláudio Lissas está protegendo a Paulo, mandando a carta dizendo a Félix, o potentíssimo governador, saúde. Vamos ver o conteúdo da carta que Lucas teve cuidado de registrar no livro de Atos para nós. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim, e eu com a soldadez que o livrei, informando-me de que era romano. Daí a obrigação de proteger esse cidadão romano, Paulo. Querendo saber a causa que o acusava, levei ao conselho, e achei que o acusavam de questões da sua lei, mas nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti te digam e o que tiverem contra ele. Passa bem. Então nós temos a carta de Cláudio Lissas ao governador Félix. Cláudio Lissas é o tribuno. Ele está enviando a carta dizendo que Paulo foi preso, que ele levou Paulo perante o conselho, que ele descobriu que a única coisa que acusava era questões da lei dos judeus, mas que Paulo não tinha nenhum crime digno de morte ou de prisão. Na verdade, o apóstolo poderia muito bem ser solto até pelo governador, se assim o quisesse, visto que Paulo era romano. E aí ele foi notificado acerca das ciladas que os judeus tinham armado contra Paulo. Por isso ele diz, logo te enviei, e que também os acusadores te digam o que tiverem contra ele, passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatride. Antipatride era como pátio, né? Trouxeram Paulo até ali, e no dia seguinte, deixando aos do cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, não é? Levaram Paulo, os quais logo chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram o preso Paulo. Então, eles levaram a Paulo com toda a segurança ao governador. Paulo é transportado de Jerusalém a Cesareia, essa é a Cesareia Marítima, onde era a sede do governo, onde o governador se encontrava. Só em ocasiões especiais, pela festa dos judeus, é que o governador se deslocava para Jerusalém. Mas normalmente o governador ficava em Cesareia, mantinha-se um pouco longe de Jerusalém, e aí então Paulo é levado com toda a segurança. Vamos terminar o capítulo 23. Diz assim: e o governador,